Olá, tudo bem? Nós estamos de volta aqui para falar um pouco sobre literatura, né? E hoje eu vou falar de uma escritora que eu tô simplesmente apaixonada pela escrita dela. Eu tô gostando tanto, que eu vou dividir o trabalho sobre ela em duas partes. Hoje eu vou falar só sobre a escrita autobiográfica dela e no próximo vídeo eu vou falar sobre a escrita ficcional. O nome dela é Karen Blixen e só para vocês terem uma referência, ela é a escritora da Festa de Babette, que virou até um filme, né, muito interessante, que meu marido particularmente adora, e ele sempre cita essa história, né, em alguns sermões e tal, e foi até uma coincidência, porque eu estava exatamente estudando sobre ela, e esses dias ele citou, né, e a gente não tinha conversado sobre ela, e foi muito legal. Então a Karen, ela é uma escritora dinamarquesa. Ela foi uma baronesa, ela nasceu em 17 de abril de 1885 e morreu dia 7 de setembro de 1962. Como a gente vai falar sobre a escrita autobiográfica dela, eu achei interessante a gente falar algumas coisas sobre a vida dela, até para situar vocês na obra, né, que a gente vai citar aqui hoje e tal. Ela usou um pseudônimo, Isaac Dinesen ou Dinesen, e isso é muito compreensível porque ali século XVIII, século XIX, até início do século XX, ainda era um pouco tabu mulheres que publicavam os seus próprios nomes. Então, por um tempo, ela usou aí esse pseudônimo masculino. Ela é encaixada no movimento literário pós-moderno, tá? E ela tem uma série de tragédias, né, na sua história de vida. Para começar, ela teve um pai que se suicidou aos 10 anos. Depois ela se casou com um primo distante, que inclusive era um barão, né? E que era um homem muito mulherengo. Ela acabou adquirindo sífilis, muito provavelmente do marido, né? E o casamento durou muito pouco. Ela acabou se separando dele, mas antes disso, eles adquiriram uma fazenda na África, ali no Quênia. E ali foi o grande momento da vida dela, né? Ela passou ali praticamente 2 décadas já separada dele, tentando fazer essa fazenda produzir para ela poder viver, né, da fazenda, e tendo uma série de experiências que foram muito transformadoras, né, com relação ali à sua vida. Lá em Nairobi, ela também vai conhecer o grande amor da vida dela, que é o Dennis Finch Hatton. Eles viveram juntos de 1926 a 1931. Foi uma relação amorosa muito intensa, muito apaixonada, um pouco de altos e baixos, até pela história dos dois, pelo jeito deles viverem e tal. Ela engravidou 2 vezes, mas ela perdeu os seus bebês ali por conta da sífilis, que na época ainda era uma doença muito complicada de se tratar e tudo mais, e que trazia consequências, né? Então ela realmente não conseguiu ser mãe. O Dennis morre num acidente de avião, coincidentemente, pouco tempo depois da Karen ter que deixar a África, porque ela não conseguiu fazer a fazenda ser produtiva, ela tentou de tudo nessas 2 décadas, e para ela foi uma grande tragédia, tanto a morte dele quanto ter que sair da África, né? E ela se torna escritora por causa disso também, né? Entre outras coisas, para tentar levantar ali sustento. Mas ela vai escrever 2 livros que para mim são maravilhosos. E assim, eu tenho estudado a escrita dela, tanto a autobiográfica quanto a ficcional. E é interessante porque são muito diferentes e ao mesmo tempo tem as características da Karen, né? Ela é uma escritora muito sofisticada. Ela tem uma pegada bastante filosófica, religiosa até. Mas sem perder o efeito poético, né? Então tem umas cenas, assim, principalmente nesse Fazenda Africana, que chega a comover, né? A forma como ela descreve a África, a forma como ela descreve os povos com os quais ela convive, porque na fazenda dela ela tem uma série de colonos de várias etnias diferentes, todos ali convivendo, e acaba sendo às vezes até um estudo antropológico sobre as diferenças entre esses povos e tudo que ela pôde aprender com eles, né? Uma coisa que eu acho formidável no livro é o quanto ela vai crescendo nessa experiência com os nativos e nesse contato com outras culturas, né? Então, só para dar um exemplo, ela inicia o livro sendo uma caçadora voraz, ela queria caçar tudo que tinha lá para ter tapetes, para ter ali a pele dos animais e troféus, né? E no final ela já não caça mais nada, né? A não ser algum leão que esteja ali ameaçando os rebanhos, porque ela identifica a importância e a legitimidade da presença daqueles animais naquela fauna, naquele contexto da natureza. Ela passa a admirar esses animais vivos, né? E ela mesma comenta que isso foi um aprendizado. Eu acho bonita a forma como ela descreve os outros povos, porque ela não é
maniqueísta, do ponto de achar assim, não, tal cultura é melhor, tal cultura é pior, esse aspecto dessa cultura é mau, esse aspecto dessa cultura é bom, ou brancos são melhores que negros, ou negros são melhores do que brancos, ou tem muitas etnias diferentes com as quais ela convive, ela vai descrevendo os costumes dessas etnias, ela vai fazer comparações com os próprios costumes culturais que ela traz da Europa, e ela vai saber apreciar cada lição, né, que ela pode obter na convivência com esses povos, né? Então eu vou falar hoje de 2 livros, o Fazenda Africana, né, que deu origem inclusive a um filme chamado Entre Dois Amores, com a Meryl Streep e o Robert Redford, um filme que eu adoro, inclusive eu tenho aqui, é lindíssimo, a fotografia, a trilha sonora, são aspectos biográficos dela, né, que são ali retratados com muita fidelidade, e é muito especial esse filme, e ele saiu aqui da escrita do Fazenda Africana, né. Então, nesse livro ela vai falar sobre os 20 anos que ela passou na África, algumas experiências que foram mais marcantes, a relação dela com Deus, com a natureza, com as pessoas e tal, algumas coisas eu vou ler para vocês. E no Sombras na Relva, ela vai retomar a experiência dela na África, só que 20 anos depois, quando ela já tá na Dinamarca. Gente, eu não sei qual que é mais bonito, né? Mas é interessante porque aqui ela já digeriu toda a experiência que ela teve na África e aquela impressão, assim, de quando a pessoa percebe que lá era o lugar dela e que foi o momento em que ela foi mais espontânea e mais autêntica e mais produtiva e as experiências foram mais ricas. Então é uma releitura do momento mais especial da vida dessa mulher, que é incrível, né? Então tem coisas aqui que são muito comoventes, assim como no Fazenda Africana também. Claro que eu vou ter que ler para vocês algumas partes, né, muito para inspirar a leitura, mas também para vocês verem a riqueza da Karen na sua concepção de mundo e na forma como ela descreve as coisas que ela experimentou e percebeu. Então eu vou começar aqui por uma parte em que ela vai falar um pouco sobre o masculino e o feminino, tá? Pensando sempre nessa relação dela com as tribos e tal. O amor pela mulher e a feminilidade é uma característica masculina. E o amor pelo homem e a masculinidade, uma característica feminina, assim como a atração pelas regiões e raças meridionais é uma qualidade dos nórdicos. Os normandos devem ter se apaixonado pelos países estrangeiros, primeiro pela França e depois pela Inglaterra. Os antigos milordes que figuram na história e na literatura do século XVIII e viajavam constantemente pela Itália, Grécia e Espanha, não possuíam um único traço meridional em sua natureza, mas eram atraídos e cativados por algo completamente diferente deles. Os antigos pintores, filósofos e poetas alemães e escandinavos, quando chegavam pela primeira vez a Florença e Roma, caíam de joelhos e adoravam o sul. Uma paciência excêntrica e pouco razoável diante de um mundo estranho brotou nessas pessoas impacientes. Como é quase impossível para uma mulher irritar um homem de verdade, e como para as mulheres um homem nunca é inteiramente desprezível, nunca completamente abominável, enquanto continuar a ser homem, do mesmo modo esses afobados povos ruivos do norte demonstraram uma infinita tolerância para com as regiões e as raças tropicais. Incapazes de suportar o menor disparate em seus próprios países e de seus conhecidos, aceitaram com humildade e resignação as secas do altiplano africano, os casos de insolação, a peste bovina nos rebanhos e a incompetência dos criados nativos. Seu próprio senso de individualidade dissolveu-se na percepção das possibilidades inerentes ao contato entre aqueles que podem ser unificados em função mesmo de sua incongruência. Os povos da Europa Meridional e os povos miscigenados não adquiriram tal qualidade, que condenam ou desprezam. Assim, os homens viris desdenham daqueles que suspiram por amor, e as mulheres racionais que não têm paciência com seus homens também ficam indignados com as griseldas. Quanto a mim, já nas minhas primeiras semanas de África, eu fui tomada por uma enorme afeição pelos nativos. Era um sentimento intenso que abarcava todas as idades e ambos os sexos. A descoberta das raças negras foi para mim um esplêndido alargamento de todo o meu mundo. Se uma pessoa dotada de afinidade inata para com os animais crescesse em um ambiente sem animais e só mais tarde os conhecesse, ou se alguém com uma predileção instintiva por matas e florestas adentrasse pela primeira vez uma delas, só ao completar 20 anos de idade, ou se alguém com ouvido musical tivesse sua primeira oportunidade de ouvir música só depois de maduro, todos esses casos seriam semelhantes ao meu.
Depois de ter conhecido os nativos, a melodia deles passou a influenciar toda a rotina dos meus dias até o fim deles. Né? Então, a experiência que ela teve com os povos nativos da África foi transformadora. E ela atribui isso às diferenças. Né? E que bom a gente ouvir alguém que pode aprender com as diferenças, né? No mundo em que a gente tá, em que a gente só consegue ter paciência com aquilo que é semelhante, com aquilo que fica dizendo pra gente que a gente tá certo o tempo todo e que nosso jeito sempre é o melhor, a gente tem alguém aqui que se encanta com a diferença, aprende com ela e se deixa transformar por esse contato. Ela também fez um curso de primeiros socorros, então ela atendeu muitos nativos lá na fazenda dela antes de poder levar para o hospital da missão e tal. E isso também trouxe para ela muitas experiências curiosas, interessantes e comoventes, né? E ela vai contar várias experiências sobre isso. Mas essa parte aqui eu acho interessante. Conformados com o imprevisto e acostumados com o inesperado, os quicuios nisso se distinguiam dos europeus, a maioria dos quais procura se precaver contra o desconhecido e a fatalidade. Nós somos o povo que se anestesia, né? Que toma remédio para tudo, que tem medo do futuro, que tenta prever tudo, controlar tudo. Já o negro mantém relações amistosas com o destino, ao qual sempre esteve submetido. De certo modo, o destino é como seu lar, a obscuridade familiar da choça, a natureza profunda das suas raízes. Por isso, enfrenta todas as mudanças na vida com grande tranquilidade. Dentre as qualidades que o nativo mais aprecia num senhor ou num médico, ou até mesmo em Deus, creio que a imaginação vem logo no topo da lista. Talvez por força dessa preferência, o califa Harun al-Rashid ocupa nos corações dos africanos e dos árabes uma posição única como governante ideal. Ninguém era capaz de prever o que ele faria e nem sequer se sabia por onde ele andava. Quando se referem à personalidade de Deus, os africanos recorrem à mesma linguagem das Mil e Uma Noites ou dos últimos capítulos do livro de Jó. É a força infinita da imaginação, ali evidente, que lhes causa maior impressão. Diante da dor ou de uma grande operação cirúrgica, em geral os nativos demonstravam pouco medo, e sim na profunda aversão que manifestavam por tudo que exigisse constância, por qualquer tratamento repetitivo ou sistematizado. Ela vai falar que os nativos tinham extrema dificuldade com tratamentos assim, homeopáticos repetitivos que envolvessem hábitos, né, por causa dessa relação deles com o inesperado. Eles aceitavam muito melhor aquilo que vinha de forma trágica, intensa, definitiva, radical, do que aquilo que exigisse espera, né? Porque a característica deles é de lidar melhor com o inesperado. Ela fala que os conhecimentos dela eram escassos, limitando-se ao que se pode aprender em um curso de primeiros socorros. Porém, minha fama se espalhara por causa de umas poucas curas, devidas mais à sorte e ao acaso, e não foi abalada nem mesmo depois de alguns erros catastróficos, né? Então, ela vai ter toda uma vida médica lá, mesmo ela sendo só alguém que faz primeiros socorros. Tem uma parte aqui que ela descreve um terremoto que eu acho genial, gente. E olha, eu tô só dando umas pitadas para vocês do que é esse livro, né? Ela vai falar sobre as diferenças entre os somalis e os cucuios. Ela tem capítulos descrevendo os amigos dela que a visitavam. Ela vai falar sobre as festas dos nativos, sobre as danças, sobre o pôr do sol, sobre os animais. Você tem um panorama incrível sobre a África, sobre as dificuldades dela de transformar a fazenda numa fazenda produtiva, e em todas as pessoas que percorreram a vida dela e marcaram profundamente nesses 20 anos, né? Então é um livro lindíssimo. Aí nessa parte que ela vai falar sobre o terremoto, né? É um capítulo curtinho, mas que ela vai descrever porque ela nunca tinha passado por uma experiência dessa. Tem uma parte que eu acho bem destacável, em que ela diz o seguinte: em suas trajetórias, os corpos celestes têm a capacidade de alçar o espírito humano a desconhecidas culminâncias de prazer. Em geral, não temos consciência delas. Quando de repente essa ideia volta a nos acometer, reatualizada, ela nos abre uma tremenda perspectiva. Kepler escreve o que sentiu quando, após anos de esforços, afinal encontrou as leis dos movimentos dos planetas. Abre aspas. Eu me entreguei ao arrebatamento. O dado está lançado. Nada do que já senti se compara a isso. Eu sou tomado por tremores, meu sangue pulsa mais forte. Deus esperou 6.000 anos por alguém que observasse a sua obra. A sabedoria dele é infinita. Tudo aquilo que ignoramos está contido nele, assim como o pouco que sabemos. Fecha aspas, isso é o Kepler, físico, né? Com efeito, o mesmo arrebatamento tomou conta de mim e sacudiu-me dos pés à cabeça por ocasião do terremoto.
Os sentimentos de um prazer colossal dependem sobretudo da consciência de que algo sempre tido como imóvel é capaz de se mover por conta própria. Essa é provavelmente uma das mais intensas sensações de alegria e esperança no mundo. O globo inexpressivo, a massa inerte, a própria terra acordou e se espreguiçou debaixo de mim. Ela me enviou uma mensagem, o mais delicado dos toques, mas de incalculável significado. Em seu riso, as chostas nativas desmoronaram e clamaram, "Epur se mueve". No início da manhã seguinte, Juma trouxe-me o chá e anunciou, "Morreu o rei da Inglaterra". Perguntei-lhe como soubera disso. "Memsahib, ontem a senhora não sentiu a terra se mexer e chacoalhar? Isso significa que o rei da Inglaterra morreu". Felizmente, o rei da Inglaterra ainda viveu por muitos anos após o terremoto. Mas o que ela sentiu com essa experiência que teria apavorado muitos foi que algo sobrenatural existia, porque aquilo que a gente achava que não poderia se mover e que era completamente constante, se moveu, né? Então, se a Terra pode se mover, se o Kepler pode ver os astros no céu se movimentando e girando ali nas suas órbitas e tal, então isso significa que é algo muito maior do que a gente está por aí, né? E é nessas pequenas dicas que ela vai falando sobre a questão religiosa e filosófica, sem pesar a mão, sem deixar de ser poético, sem deixar de comover a gente. Então eu acho muito especial. No Sombras na Relva, ela vai retomar principalmente as pessoas especiais com quem ela conviveu na África. E o primeiro capítulo é sobre o Fará. O Fará foi uma espécie de mordomo, ele é uma pessoa muito especial na administração da fazenda e na forma que ele a serve, né? É aquele tipo de servo honrado mesmo, que faz as coisas da melhor forma e que possui uma maneira aristocrática de entender o mundo e de ver o próprio trabalho, né? E é genial como ela descreve ele e também muito poético. E ela vai dizer o seguinte: "Fará e eu tínhamos todas as diferenças exigidas para formar uma unidade. De raça, de sexo, de religião", porque ele era muçulmano, né? "De ambiente e de experiência. Em uma coisa somente éramos iguais. Chegamos à conclusão de que tínhamos a mesma idade. Não conseguimos decidir a questão de forma exata, pois os muçulmanos fazem os cálculos por anos lunares. Passeamos por uma comprida galeria de retratos de interesse histórico. Retratos de reis e príncipes, de grandes estadistas, de poetas e de homens do mar. Entre todos esses, um rosto nos chama a atenção. Um personagem anônimo, em paz consigo mesmo, confiante em sua própria natureza, que não depende de ninguém. O catálogo que você pega e folheia diz: Retrato de um cavalheiro. Darei ao meu capítulo sobre Fará um nome despretensioso: Retrato de um cavalheiro. Em nossos dias, a palavra cavalheiro é levada menos a sério do que antes o foi, ou parece-nos ter sido outrora levado um tanto a sério demais, mas Fará também se levava a sério. Se a palavra pode ser usada para descrever ou definir a pessoa que tem o código de honra de sua época e de seu meio no próprio sangue como um instinto, como as regras do jogo estarão no sangue do verdadeiro jogador de cricket ou futebol, para quem em situação alguma é possível jogar a bola na cabeça do adversário, Fará foi o maior cavalheiro que jamais encontrei. A única dificuldade era, em primeiro lugar, decidir qual seria o código de honra de um muçulmano bem-nascido na casa de uma pioneira europeia. E ela vai seguindo, falando sobre a forma como eles se relacionavam e sobre como ela aprendeu com ele com ela, e como eles construíram uma unidade a partir das diferenças, e é uma descrição maravilhosa, né? Então, para começar, eu recomendo para vocês os textos autobiográficos da Karen Blixen, essa baronesa da escrita, né, que possui de fato na sua forma de criar uma sofisticação ímpar e que é filosófica, é religiosa, é poética, é mulher, muito mulher, né? E que possui um talento realmente extraordinário, merece ser relembrado, homenageado e lido, e só tem a contribuir aí para deixar a vida da gente mais bonita, mais rica e mais interessante. Olhem as fotos que eu vou deixar para vocês aí no final do vídeo, né? Porque tem bastante fotos dela na África e em todo lugar e aí no decorrer da sua vida. A Karen, ela morre com 77 anos. Com 35 quilos, ela estava muito desnutrida por conta de um grave problema de estômago, né? Então ela não teve uma morte muito tranquila. E como curiosidade, a gente tem o Hemingway como um grande fã dela. Para o Hemingway ela merecia
ser premiada, ele achava a escrita dela maravilhosa, e se a gente pensar em quem é o Hemingway, a gente acha que é uma grande referência, de fato, né? E ela teve um asteroide nomeado em sua homenagem, o asteroide 3318 Blixen, existe, tá aí, e faz aí as honras a Karen Blixen. Até o próximo vídeo, né? E a gente volta aí para falar sobre a ficção dela mais pra frente. Um beijão, leiam Festa de Babette, é top. É um compilado poético, narrativo sobre a doutrina da graça. Beijão, gente. Até a próxima. Curtam o vídeo. Se você não segue o canal, siga. Eu tive a agradável surpresa esses dias de descobrir que eu tenho 400 seguidores num canal que eu nunca fiz propaganda e que está crescendo aí de forma orgânica, só pelo interesse do pessoal mesmo em literatura e nos assuntos que a gente discute aqui. Abração, pessoal. Até mais.